Fala, 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 galerinha, bom dia. Era pra ser boa tarde, mas agora é bom dia. Então, ó, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer a nossa revisão, como eu havia falado antes, né? Nossa revisão hoje tranquilinha, suave na nave. E aí, como eu falei, vou pegar todos os temas, né, que nós vimos na apostila 2, vou pegar um exercício de cada e vou comentar, né, o que a gente viu basicamente na parte, toda a parte da matéria da apostila 2. Então vou pegar um exemplo de cada. A maioria deles eu vou trabalhar com discursivo, que fica melhor pra gente trabalhar, tá? Então aí, vamos que vamos. Então vamos começar com o primeiro gráfico MRUV, né? Foi a primeira matéria que nós vimos tranquilamente. E aí, vamos trabalhar isso aí. Então é o seguinte, uma questãozinha básica da UFRJ, bem tranquila. E aí o seguinte, ó, no livreto fornecido pelo fabricante de um automóvel, há a informação de que ele vai do repouso a 108 km por hora. Deu uma moral ali, ó, já botei metro por segundo em 10 segundos. E que a sua velocidade varia em função do tempo de acordo com o seguinte gráfico. Então tá ali o nosso gráfico ali. Então, ó, suponha que você queira fazer esse mesmo, né, carro passar do repouso a 30 metros por segundo, também 10 segundos, mas com a aceleração constante. Então a primeira coisa que a gente tem que reparar nesse gráfico, galera, é o seguinte. Vocês têm um gráfico aí, velocidade vezes tempo. E eu, como havia falado para vocês anteriormente, na parte de gráfico de MRUV, nós vamos ter, a maioria das vezes, esse gráfico VT, uma reta. O que essa reta vai significar para a gente? Essa reta vai significar para a gente que essa aceleração, ela é constante, tá? Ou seja, vai haver uma variação, então para o mesmo intervalo de tempo, vai ter a mesma variação de velocidade. Só se vocês repararem nesse gráfico aí, o gráfico velocidade-tempo, ele não está, né, reto. Ou seja, ele não está com aceleração constante, tá? Se vocês pegarem para o mesmo intervalo de tempo ali e vocês fizerem os valores, colocarem os valores, e vocês vão ver que essa aceleração ela está se modificando. Tudo bem? Então, nesse caso, não é, né, o caso quando a gente fala de aceleração constante. Por isso que ele falou, ó, suponha que você queira fazer esse mesmo carro passar do repouso a 30 metros por segundo em 10 segundos, porém com aceleração constante. Por isso que ele deu essa informação, tá? Então aí, gente, o que eu teria que fazer aqui? Bom, eu teria que fazer o seguinte, ó. Então vamos lá. O que eu teria que fazer aqui? Primeiro, a gente tem tranquilamente aqui, ó. A gente poderia fazer, ó, aceleração é igual ΔV sobre ΔT. A variação de velocidade ele foi de 0 a 30, então é 30 menos 0 dividido pelo meu tempo, que é de 10 segundos. Nós teremos aqui uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Primeiro, ok, fizemos tranquilamente. Só que nós temos aqui um gráfico que velocidade, tempo, né? Então, ó, se eu fizesse, né? Se eu faço isso aqui, ó, olha que bonitinho, ó. Nesse gráfico VT, né, ó, olha o que eu tô colocando aqui, tá? Então vamos pensar o seguinte. Nesse meu gráfico aqui VT, eu tenho uma segunda pergunta para fazer. Ele botou, ó, suponha que possa fazer... Então nós já calculamos a aceleração dele, 3 metros por segundo. Agora vamos supor, vamos verificar uma coisa. Eu vou chamar de D' a distância, no caso, percorrida por esse cara, quando ele tinha a aceleração constante. Tá? E eu vou chamar de D a minha distância quando eu tenho essa aceleração que está variável. Beleza? Então o que acontece? Ó, nesse primeiro gráfico,
né? Nesse primeiro gráfico, no caso que eu coloquei aqui de vermelho, ó, aceleração constante. O gráfico velocidade-tempo, ele nos dá o quê? Ele nos dá a distância. Então vocês concordam comigo que, ó, olha aqui. Olha Dzinho aqui, ó. Não é essa área? E quem seria Dzão? Dzão não é quando você tem essa variação, no caso de aceleração? Olha o espaço que ainda ficou faltando para Dzão. Então vocês conseguem visualizar aqui que a minha distância Dzão percorrida com essa aceleração variável foi maior do que a minha distância percorrida quando eu tinha minha aceleração constante? Tá? Conseguiram perceber isso? Então, essa é uma questão bem tranquila. Para que eu coloquei ela? Primeiro, para a gente ver com relação a essa situação de aceleração constante, né? E ali nós temos um caso de aceleração vetor, no caso, aceleração ali variável. E aí, para essa aceleração variável, nós podemos perceber ali que, tá? Podemos perceber ali que essa distância percorrida ali, no caso, foi maior. Mas, Vamos, poderia acontecer dessa distância ser menor? Sim, poderia. Tá? Nesse caso, a gente pode ver que foi maior. E quando a gente tem a questão da aceleração constante, a gente só vai fazer o quê? A gente vai ligar o início ao fim, pegar a velocidade final sobre a velocidade inicial e dividir pelo tempo. Normal, acabou. Por quê? A gente já está considerando que a aceleração é constante. Se essa aceleração é constante, ela vai ser uma reta, e se ela é uma reta, a gente pode fazer em qualquer momento dela a tangente, né, do ângulo ali formado, que vai dar a nossa querida aceleração. Beleza? Então, primeira, matei. Então, vamos para a nossa segunda. A nossa segunda questão, ela é uma questão da nossa querida UERJ, né? E essa segunda questão é o seguinte: suponha que durante o último segundo de queda, a pedra tenha percorrido uma distância de 45 metros. Então vamos pensar o seguinte, olha. Eu tenho um prédio de altura H, não sei qual é essa altura. Eu só sei que o seguinte, que durante o último segundo de sua queda, a pedra percorreu uma distância de 45 metros. Então, pensa o seguinte, daqui, eu vou considerar que seja os 45 metros, ela percorreu essa distância em 1 segundo. Tá aqui. Então vamos pensar o seguinte, gente. A gente tem a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então eu posso fazer o seguinte, ó. O que eu posso fazer aqui? Eu tenho que nesse último segundo ela percorreu uma distância de 45 metros. Mas aí poderia ter um seguinte problema. Vanson, eu não sei a velocidade final, eu não sei a velocidade inicial. Bom, o que eu poderia ter ali? Eu tenho o espaço que ele percorreu em 1 segundo, que foi no último segundo. Tenho esse tempo, que é de 1 segundo. Beleza. Eu precisaria, por exemplo, se eu quisesse usar a nossa questão de Torricelli, eu poderia ter a velocidade final ao quadrado se eu tivesse a velocidade inicial ao quadrado. Só que eu não tenho a velocidade inicial naquele último segundo. Por que eu não tenho? Porque a partir do momento que ela cai, né, quando chega nesse ponto aqui, de 45 metros, ó, ele tem uma certa velocidade. E eu não sei quem é essa velocidade. Ou seja, vai me dar problema. Aí eu posso pegar lá, ó, S é igual a S0 mais V0t mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Será que sai alguma coisa? Bom, esse ΔS ali eu tenho. Bom, a velocidade inicial nesse ponto ali, não tem. O tempo de queda ali, bom, tá, tudo bem, eu vou ter. A aceleração a gente considera sempre igual à da gravidade. Então será que se eu fizer isso vai sair alguma coisa? Não sei, vamos tentar. Pode ser que sim, pode ser que não. Então a gente vai fazer da seguinte forma, ó. Quando chega nesse determinado ponto aqui,
eu vou ter a seguinte situação, ó. A gente pode botar S é igual a S0 mais V0t mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E aí é o seguinte, essa variação de espaço aqui, eu vou dizer que é igual aos meus 45 metros, que foi o espaço que ele percorreu nesse tempo. E aí a velocidade inicial vezes o tempo é a velocidade inicial nesse ponto que eu quero descobrir, vezes o tempo que ele levou para acontecer isso aí, que foi no caso de 1 segundo. E aí, ó, a aceleração é a aceleração da gravidade, então 10 dividido por 2, a gente vai ter 5 vezes 1 ao quadrado. E aí a gente vai ter que a nossa velocidade inicial, nesse ponto, vai ser igual a 45, pegando esse 5 jogando para o outro lado, ó, 45 menos 5, que isso vai dar 40 metros por segundo. Aí, a gente tem a velocidade agora nesse ponto que é de 40 metros por segundo, tá? Isso a gente já tem. Pronto, tá ali. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos calcular aqui, ó. Por quê? Vamos usar a Torricelli pela seguinte situação. Se ele me fala, né, que essa pedra ali partiu do repouso, eu tenho a velocidade inicial nesse ponto aqui, ó, né? Então eu posso fazer Torricelli assim, ó. Velocidade final ao quadrado é inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes, no caso, o meu espaço percorrido, que é o que eu quero descobrir até aqui, ó. Ó. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Velocidade final ao quadrado. A velocidade final ao quadrado vai ser essa velocidade que eu achei aqui, ó, 40. Então, olha que bonitinho. 40 ao quadrado. Velocidade inicial, 0. Mais a aceleração aqui é a da gravidade. Então, isso vai ficar 20 vezes ΔS. Isso aqui vai dar 1.600 igual a 20 ΔS. Simplifico aqui. O meu ΔS, nesse caso, é igual a 80 metros. E aí, gente, o que a gente descobriu? Bom, se daqui até aqui eu andei 80 metros e daqui até aqui 45, ele pergunta, pode-se concluir que ela caiu a altura igual a 80. Então, esse ΔS total vai ser ΔS mais 45, que vai ser 80 mais 45, ou seja, a minha altura, na verdade, é um total de 125 metros. Tá bom? É isso que vai acontecer. Então, o que eu fiz aqui, basicamente? Nesse espaço aqui de 45 metros, eu botei a variação de espaço, que deu essa altura de 45, a velocidade inicial, que é a velocidade nesse ponto aqui, ó, que eu queria descobrir, vezes o tempo de queda, que no caso foi de 1, e no outro caso é 1 segundo e a aceleração continua sendo de 10. Achei a velocidade nesse ponto, que foi de 40 metros por segundo. Depois eu fiz o seguinte, fui lá em cima, ó, e fiz a equação de Torricelli. Para quê? Para que eu possa colocar qual é a velocidade inicial lá no ponto inicial aqui, ó, do movimento, bem aqui em cima. Qual é? 0. Ele falou que partiu do repouso. Então, eu já tenho a velocidade nesse ponto, tenho a velocidade inicial, a aceleração é a da gravidade, descobri esse espaço. Quando eu descobri esse espaço, eu somei com o espaço que eu já tinha e descobri meu espaço total. Tá ok? Bem tranquilinho, né? Bem tranquilinha. Então agora, ó, vamos para a próxima. Essa daqui é tradicional da UERJ, tá? Essa daqui é tradicional, causa muito problema, né? Causa muito problema. E aí, vamos entender essa querida questão aqui, ó. Um avião sobrevoa com velocidade constante uma área devastada no sentido sul-norte, né, em relação a determinado observador. A figura a seguir ilustra como esse observador em repouso no solo vê o avião. 4 pequenas caixas idênticas, né, de remédio são lançadas de um compartimento... Mentira, são largadas. Lançadas teriam uma velocidade inicial. E de um compartimento da base do avião, uma a uma.
aos pequenos intervalos regulares. Nessas circunstâncias, os efeitos do ar praticamente não interferem, ou seja, vamos tirar a resistência do ar aí. O observador tira uma fotografia logo após o início da queda da quarta caixa e antes de a primeira atingir o solo. A ilustração mais adequada nessa fotografia é apresentada. Então, gente, olha só. Essa questão aqui, né? Essa questão aqui a maioria das pessoas, com certeza, né? Com certeza ficam entre a B e a C, tá? Olham para essa questão e ficam entre a B e a C, é certo. Bom, o avião tá passando, tá largando a caixa tá ficando para trás, é tipo suave. Mas olha só, vamos pensar o seguinte, tá? Vamos pensar o seguinte. A caixa, ela tá no interior do avião. Então, no momento que você larga essa caixa, né? Na hora que você larga essa caixa, o que está acontecendo, gente? Bom, está acontecendo o seguinte. Essa caixa, ao ser largada, ela tem uma velocidade inicial. A velocidade inicial dela é a velocidade do avião. Porque a partir do momento que ela está dentro do avião, ela está em repouso em relação ao avião. Porém, quando ela é largada desse compartimento, ela está com a velocidade inicial, no caso do avião, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Então, vou mostrar aqui para vocês. Vou tentar desenhar um avião. Eu sei que meu avião não vai ser o dos melhores, mas vamos lá. Ó, desenhar meu jumbo aqui. Ó, ó meu jumbo, ó. Até que não ficou tão ruim assim. Poderia ter sido pior. Ó. E aí eu vou ter minha outra asa lá, ó. Então beleza. Tá aqui. E aí, gente, vamos pensar o seguinte. Olha a grande sacada. Bom, isso aqui eu vou desenhar o primeiro avião, depois eu vou colocar. Bom, o primeiro avião, ele tá aqui, ó. Jogou a primeira caixa aqui, ó. Largou. A partir do momento que ele largou essa caixa tem velocidade inicial igual à velocidade do avião. Agora eu vou apresentar o avião por ponto. Olha isso aqui. O avião agora está aqui. O que vai acontecer com essa caixa? Essa caixa, vocês concordam que ela vai cair. Ó. E aí essa caixa agora está aqui. Ué, Vantos, mas o avião está aqui e a caixa está embaixo? Sim, ela não está com a mesma velocidade do avião. Ah, então essa caixa vai cair. Logo em seguida, o que o avião faz? Se é o mesmo intervalo de tempo lá. O avião solta a segunda caixa. Olha aqui. Beleza. Então tá aqui, ó. Primeira caixa, vou botar aqui, ó. 1. Essa é a segunda caixa. O avião agora, gente, tá aqui, ó. O avião continua andando. Só que essa segunda caixa também está com a velocidade inicial igual ao do avião, que é igual ao da caixa 1. E aí faz isso aqui, ó. Ó, a minha caixa 1. Ó, tá aqui, ó. Olha a minha caixa 1 aqui. Agora o que aconteceu com a minha caixa 2, ó? Olha a minha caixa 2 aqui. E aí, nesse exato momento, ele vai, ó, largar a caixa 3. Com a mesma velocidade inicial do avião. Aí eu faço o seguinte, agora o meu avião está aqui. A minha caixa 1, ó, continua o movimento dela tranquilo e vem parar aqui, ó. Tá aqui a minha caixa 1. A caixa 2 segue o movimento. E tá aqui, ó, minha caixa 2. E aí vem a minha caixa 3, segue o movimento tranquilão, ó. Tá aqui minha caixa 3. E aí o que acontece? Ele solta a caixa 4. E assim que ele solta a caixa 4, o fotógrafo vai lá e tira a foto. Qual é a imagem que o fotógrafo vê? Letra A. Beleza? Ou seja, questão boa. Difícil de compreender? Não mais. Não mais.
tá? Ou seja, a interpretação é: o observador tirou a fotografia logo após o início da quarta caixa. Então, se eu sei que a caixa foi largada com a velocidade constante igual à velocidade, né, que eu sei que a velocidade inicial dela é igual à velocidade do avião, e que ela vai seguir esse movimento parabólico, né, ela vai ter essa representação, porque a gente sabe que essa equação ela é uma equação de segundo grau. Então ela não vai representar uma reta, ela vai representar uma parábola. E aí, ó, ela vai caindo, vai caindo, vai caindo, todas elas vão vir com a mesma velocidade inicial, e nesse quarto momento o fotógrafo tira a foto, e essa é a imagem que ele vê. Beleza? Tranquilo? Então, fácil demais, fácil demais. E aí, cinemática vetorial. Bom, essa parte aqui de cinemática vetorial é o seguinte: essa questão também da UERJ, podem perceber que a maioria das questões vão ser da UERJ. Não sei porquê, sei lá, bateu na cabeça, né? E aí o seguinte, ó, a velocidade vetorial média de um carro de Fórmula 1 em uma volta completa do circuito corresponde a... Então é o seguinte, gente, você tem aí, né, o circuito. Esse circuito ele tem um determinado tamanho, né, um determinado comprimento. E aí vocês conseguem perceber que à medida que o tempo vai passando, né, em certo momento ele está a 300 km por hora, em outro ele está em 130, outro está a 90, em outro ele está a 310, depois na parte laranja ele está a 180, na parte laranjinha também, no pinheiro ele está a 220. Ou seja, você tem todo esse ciclo, toda essa cinemática vetorial, e ele indo para lá e para cá, ele aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui a velocidade. E aí é o seguinte, ele pergunta pra gente o seguinte: a velocidade vetorial média de um carro em uma volta completa do circuito. Então pensa o seguinte, ele quer saber a velocidade vetorial média no circuito. O que vai acontecer? Bom, quando a gente tem essa situação da velocidade vetorial média desse circuito, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar, diminuir, aumentar, diminuir, aumentar, diminuir. Então vamos considerar a seguinte situação. Ele vai completar o quê? Um ciclo. Não é isso que ele vai fazer? Ele vai completar um ciclo. E aí, o que a gente precisa? Né? O que a gente precisa raciocinar aqui? A velocidade vetorial média desse cara não é o deslocamento vetorial desse cara sobre o tempo? Então pensa o seguinte, ele completou um circuito. Se ele completou esse circuito, vamos supor que ele saiu da posição inicial 0. Pronto, vou botar 0. Só para melhorar logo. 0. E aí ele deu uma volta. Quando ele dá essa volta nesse exato ponto, qual é a variação de espaço, no caso de deslocamento desse cara? Quando a gente pega a velocidade vetorial média, a gente não pega o deslocamento? Ou seja, o que importa pra gente é o espaço final menos o espaço inicial? Se ele sai do marco 0, dá uma volta e para no marco 0, vetorialmente ele está parado. Ou seja, a velocidade vetorial média desse cara é 0. Vamos então, poxa, por exemplo, vetorial médio, então se eu andei 10 metros para frente e logo em seguida eu andei 10 metros para trás, eu estou no mesmo ponto. Quando eu pego a minha velocidade média e eu coloco o espaço final sobre espaço inicial, dá o mesmo ponto, isso dá 0, então a minha velocidade é 0? Sim. Velocidade vetorial média é 0. Ah, mas e se eu andei 10 para frente e depois eu andei 5 para trás? Qual é a sua posição inicial? 0. Qual é a sua posição final? 5. Então 5 menos 0. Ah, então vai dizer que eu andei só isso? Sim, acabou. Beleza? Tranquilo? Essa é a nossa questão com relação à cinemática vetorial média. E aí, lei geral dos gases. Lei geral dos gases. Mais uma questãozinha da UERJ, essa questão discursiva muito boa, por isso o motivo que eu a coloquei.
E essa questão é o seguinte: o motorista estaciona seu carro completamente fechado, né, sob o sol. Nesse instante, a temperatura no interior do carro é igual a 25 graus Celsius. Né? Ao retornar, algum tempo depois, ele verificou que a temperatura interna já era de 35. E é o seguinte, ó, considerando o ar como um gás perfeito, calcule a variação percentual da pressão, ou seja, variação de pressão sobre a pressão inicial entre os dois momentos no interior do carro. E aí, lei geral dos gases, como é que a gente resolve isso, gente? Como é que a gente faz? Da onde a gente sai? Primeira coisa, essas temperaturas a gente deixa mesmo em 25 graus Celsius, 35 graus Celsius? Será que vai fazer a diferença se a gente trocar para Kelvin, já que talvez tenha uma certa variação? Calma, fica calmo. Então, ó, o que a gente tem que primeiro fazer? Como eu sempre falo para os senhores. A temperatura não está lá 25 graus Celsius? Não custa nada, tá? Não custa nada. Vamos transformar ela para Kelvin. Então, ó, temperatura 1. Tá lá, ó, 25 graus Celsius. Então a gente vai pegar o nosso 273 e vai somar com 25. Ó, vai dar 298 Kelvin. Acabou. Vamos pegar a nossa temperatura 2, ó. Pegamos a nossa temperatura 2 novamente, ó, 273 mais 35. Isso aqui vai dar o nosso querido 308 Kelvin. Beleza, já transformamos. E aí, se nós estamos falando de lei geral dos gases, nada mais justo, ó, ele vai se comportar, ó. Então P1V1 T1 vai ser igual a P2 V2 T2. E aí, uma coisa que a gente vai ter ali, que vai ser o seguinte: não está no carro? Não é o mesmo interior do carro? Então a única coisa que a gente pode perceber aqui de cara é que volume 1 e volume 2 vão continuar iguais. A gente vai ter um volume constante. Por quê? A temperatura aumentou ali? Aumentou. Mas dentro do carro, né? Dentro do carro o volume é o mesmo. Ele não mudou. Tá? Claro, a gente vai considerar, obviamente, a gente vai considerar que essa dilatação não influenciou na estrutura do carro, claro, né? Para essa temperatura, variação de temperatura, não vai ter essa variação, tá? Mas, e aí o volume a gente vai considerar como constante. Então a gente tem o seguinte, ó. Pressão sobre tempo 1, né? Temperatura 1, que é 298. Isso vai ser igual a pressão 2 sobre 308 Kelvin. Normal. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. O que ele quer saber? Né? Ele quer saber, ó, eu posso colocar aqui P1 em função de P2, mas ele quer saber isso aqui, ó. Variação de pressão sobre pressão inicial. Ou seja, quem é que tem a maior pressão, no caso? Quem é que vai ter a maior pressão? P1 ou P2? Concordamos, né, em fazer o seguinte. Quem é ΔP? ΔP não é a variação de pressão? Ou seja, não é P2 menos P1 ou algo do tipo? A gente pode fazer da seguinte situação, ó. A gente pode pegar isso aqui, né? A gente pode pegar isso aqui. E aí, qual é a grande sacada aqui? Que eu poderia facilitar a minha vida. Vamos pensar o seguinte. P2, né? ΔP não é P2 menos P1? Não é? Ou eu poderia fazer o seguinte, ó. P1, né? O P2 ali, né? Eu posso colocar o seguinte. P1, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. P1 é igual sobre 298. Vê se o P2 não é isso. P1 mais ΔP. Todo mundo concorda com isso? Qual é a grande sacada? Bom, eu tenho o P1 que era a pressão inicial, né? Quando estava a temperatura lá de 25. E quem é o P2? O P2 nada mais é do que a pressão 1 mais a variação de pressão. Por quê? Vai me facilitar ali, quando ele quer saber ΔP sobre P. E aí, ó, aí a gente vai pra galera, ó. Faz o cruz credo aqui, ó. Ou seja, 308 P1
é igual a 298 P1 mais 298 ΔP. Beleza? Então bota para o outro lado lá, ó. 308 menos 298, isso vai dar 10 P1. É igual a 298 ΔP. Só que o que ele quer na verdade? Ele quer o ΔP sobre P. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Meu ΔP, passo o meu P para cá, vai ser a mesma coisa do que 10 dividido por 298. Ah, vai dar um valor estranho? É, infelizmente vai dar um valor estranho, mas eu vou fazer o quê? Ou seja, 0,033. Beleza? Aí ele quer a variação percentual. Se ele quer a variação percentual, né? Tá aí essa variação, né? Quando a gente tem ΔP sobre T, dá 0,0033. Né? Posso colocar na parte, no caso de função ali, né? Da percentual que ele quer. Então ali 0,033. E aí eu posso andar duas casas, isso aqui dá 3,30, aproximadamente 3,36%, tá? Já que ele quer em percentual, dá isso aqui. Beleza? Então a grande sacada nada mais é do que eu pegar o meu P1 e P2 e perceber que o meu P2 nada mais é do que P1 mais a variação percentual. Ah, mano, você poderia fazer de outra forma? Sim, poderia. Não, você poderia botar P1 em função de P2 e ir para dentro. Ia dar um pouquinho mais de cálculo, mas o raciocínio estaria correto. E aí vem a nossa primeira lei da termodinâmica. Vamos pegar a nossa primeira lei da termodinâmica aí. Nossa primeira lei da termodinâmica. E aí é o seguinte, ó. O auditório ia dar o UERJ de novo, olha, impressionante. Estranho, né? E aí, ó, o auditório do transatlântico com 50 metros de comprimento, 20 de largura e 5 de altura, possui um sistema de refrigeração que retira em cada ciclo 2 vezes 10 a quarta, né, de calor do ambiente. Esse ciclo está representado no diagrama a seguir, no qual o P indica a pressão, né, tá ali 10 a quinta, e volume, né, é representado por V. E aí é o seguinte, calcule, ele dá a densidade do ar ali, que é 1,25 kg por metro cúbico. E a primeira situação é letra A. Letra A, ele quer a variação de energia interna do gás em cada ciclo. Bom, primeira informação, ele quer o ΔU. O ΔU é 0. Ué, mas, Wanderson, de cara assim, olhou ΔU igual a 0? É. Nós já vimos, de acordo com a nossa primeira lei da termodinâmica, que num ciclo, o ΔU é igual a 0. E isso nada mais é do que um ciclo. Então a variação de energia interna do gás ali, no caso no ciclo, é igual a 0. A única coisa que talvez eu tenha que mexer, vamos ver a letra B. Olha, o tempo necessário para diminuir em 3 graus a temperatura ambiente, se a cada 6 segundos o sistema reduz em 1 grau Celsius a temperatura de 25 kg de ar. Aí sim, aí pode ser que me dê algum problema. Mas fora isso, a primeira letra A, tranquilo. Letra A, tranquilo. Então, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, você olha para essa questão e você se assusta, né? Tipo, o tempo necessário para diminuir em 3 graus a temperatura do ambiente se em cada 6 segundos o sistema reduz em 1 grau a temperatura de 25 kg. Calma. Primeira coisa que você vai fazer é o seguinte. Ele deu o auditório do transatlântico. Ele tinha 50 por 25. Isso aqui nada mais é pra gente do que o volume. Então primeiro vamos calcular o volume. 50 vezes 20 vezes 5. Isso aqui dá
20 vezes 5, 100. 100 vezes 5, isso dá 5.000 metros cúbicos. Ponto. Calma. Tá ali. Então ali eu já tenho 5.000 metros cúbicos, que é aquele volume. Ponto. Logo em seguida, ele me deu aqui a densidade do ar. Então vamos calcular o seguinte. Já que a gente tem o volume e a densidade, e aí a gente tem o seguinte, ó, que a nossa densidade, ela é nada mais nada menos do que massa vezes, né, massa sobre o volume. E nós temos a nossa densidade igual a 1,25. Esse volume passa para cá multiplicando e nós já temos que é o de 5.000. E aí nós vamos ter a nossa massa. E aí 5.000 vezes 1,25, isso dá 6.250 quilos. Isso é o que vai ser, no caso, equivalente à minha massa, né? Então, mas Vandes, para que você está fazendo isso? Bom, pelo seguinte, ó. Quando a gente descobre essa massa, ele quer saber o tempo necessário para diminuir em 3 graus a temperatura do ambiente. Só que é o seguinte, a cada 6 segundos o sistema reduz 1 grau Celsius, né? Ou seja, claro, a temperatura de 25 kg de ar. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Posso fazer uma regra de 3. Mas, obviamente, eu vou fazer o seguinte. Ó, meu tempo vai ser o seguinte. Quantos quilos eu tenho agora? 6.250 quilos. Só que a temperatura de 25 quilos de ar. Então, olha isso aqui. Se eu dividir por 25, né, vai me dar o seguinte. A temperatura, né, a variação de temperatura, nisso aqui, ó, vai dar 6.250 dividido por 25. Então, vamos lá. 6.250 por 25. Isso vai dar equivalente a 250. Mas o que vai ser esse 250? Bom, a cada 25 kg de ar eu vario o quê? 1 grau de temperatura, não é isso? Ele reduz a 1 grau de temperatura. Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Se eu multiplicar, né? Se a cada 6 segundos ele reduz em 1 grau, e aqui vai ser 250, que eu vou reduzir no caso, vezes 6. Só que ele fala, o tempo para diminuir em 3 graus a temperatura do ambiente. Então, eu multiplico por 3. Isso aqui vai nos dar 250 vezes 3, 750. 750 vezes 2 dá 1.500 vezes 4, 1.500, 4.500 segundos. Esse é o tempo total para que eu consiga, né, para diminuir em 3 graus a temperatura do ambiente. Isso para uma razão de 6 segundos. Né? A cada 6 segundos eu vou reduzir em 1 grau a temperatura equivalente a 25 kg de ar. O que não vai ser igual para uma temperatura, no caso, a 6.250 kg, que foi o que a gente calculou. Tá? Então, o tempo necessário vai ser equivalente a 4.500 segundos. Oi, galerinha! Então, você gostou do nosso vídeo? Então, chama nosso canal. Então, para o vídeo